O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos na primeira leitura, na profecia de Daniel, uma profecia que tem uma tessitura apocalíptica, portanto tem o desafio de fazer o coração arder, mesmo diante de um contexto adverso. É bastante pertinente esta leitura, em que Azarias para de pé do meio da fornalha e começa a rezar, para suplicar ao Senhor que se recorde da sua aliança, aquele momento imemorial em que o Senhor Deus aparece a Moisés numa sarça que arde sem se consumir. Deverá de novo aquecer o coração de Azarias e de seus companheiros, mostrando seu amor que, em sendo ardente e incandescente, não consome. Esta é a provocação genuína do tempo da Quaresma. Todos queremos queimar, porque somos seres de desejo e fomos feitos para nos consumir, mas nos consumir no amor, num amor que, ao nos exigir tudo, nos devolve a nós, quando na verdade nossas outras paixões, dentre as quais inclusive aquela da dificuldade de perdoar, nos consome, nos roubando de nós. O amor de Deus é sarça que arde sem se consumir. E no meio do fogo, Azarias diz: Baruch Hayemet, bendito seja o Senhor. A liturgia corta esse versículo, que seria o 26, pula do 25 ao 34, mas a oração de Azarias é uma grande bendição ao Senhor. No meio do fogo, em que temos que experimentar o amor de Deus que arde, consola,
e não nos consome virando do avesso, temos que recolher bendições. Diante das dificuldades, a nossa tendência é maldizer, amaldiçoar o nosso destino. E é isso que inclusive atrapalha o nosso discernimento, não é? Porque a coragem, a paciência, aliás, é o princípio da coragem. Só quando nós somos capazes de fazer escolhas certas e de bendizer a Deus nos momentos difíceis, nós teremos a coragem necessária para continuar seguindo com Ele. E no momento em que Azarias diz, Baruch Hayemet, bendito seja o Senhor, lembremos-nos de 2 trechos da Sagrada Escritura, de 2 outros profetas, que têm que escolher no meio das chamas, bendizer o Senhor, e não serem consumidos pela violência dos próprios sentimentos e ressentimentos. O primeiro é Jó. Logo no início do seu livro, Jó, experimentando o seu desamparo, assim diz, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Recebemos dele os bens, não deveríamos também receber os males? Jó ainda tem uma consciência moral imprecisa. Não é que nós recebamos do Senhor os males, não é? Isso fica muito esclarecido na carta de Tiago. Nós não podemos dizer que Deus nos tenta. São as nossas tentações, porque elas se comunicam com algo em nós e por isso nos arrastam e nos seduzem. Não é que o Senhor esteja contra nós, mas no meio das provações e do fogo ardente, está nos ajudando a perceber que o amor é uma aposta e que o amor exige uma dose de despojamento. O amor faz arder o coração. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o Senhor, diz Jó. Despoja-se dos seus bens, da sua pretensa imagem de Deus, das suas ritualísticas, para conhecer o Deus que é face. Como assim termina esta primeira leitura que nós escutamos. De agora em diante, Senhor, o que nós queremos, despojado de nossas ambições, é segui-lo de todo o coração, temer-te, buscar a tua face. Durante os momentos de sofrimento de nossa vida, a gente aprende a se enxergar melhor e também ver a Deus naquilo que Ele é, e não apenas modelado segundo os nossos caprichos, como uma projeção dos nossos desejos. O segundo profeta é Abacuque. Abacuque tem um questionamento que sempre disse profundamente ao meu coração, quando ele, na sua sinceridade diante de Deus, diz, por que tu me fazes ver? O profeta é alguém que tem uma consciência afetada por Deus, que vê aquilo que os outros não veem, e Abacuque questiona. E num momento ardente de sua profecia, ele diz, ainda que a figueira não floresça, que a oliveira não dê fruto e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Então Abacuque entende que muito mais importante do que os dons de Deus está o Deus dos dons. E estar com Ele, diante dEle, nos dá a capacidade de perceber que se a vida tem atravessamentos e desilusões, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Ele é fiel. E no tempo oportuno, no tempo que é Kairós, no tempo maduro, há de realizar aquilo que nos prometeu. Podemos repousar confiantes naquele Deus que guarda a aliança, que guarda a misericórdia e que é bondade, assim como o livro de Daniel nos faz notar. Aqui nesse momento, passando dos profetas, há um outro judeu, que é Viktor Frankl, que tem reflexões muito interessantes sobre como é que a gente tem que lidar com os momentos da nossa vida em que a gente se sente consumir. Ele que passou pelo campo de concentração em Auschwitz, muito oportuno nestes tempos em que o conceito do Holocausto está desidratado. Viktor Frankl diz que o pior não é o sofrimento, o pior é o sofrimento sem sentido, porque o sofrimento sem sentido leva ao desespero. Então, quando nós estivermos sofrendo, temos que bendizer a Deus e encontrar nele, na sua graça, na sua aliança, no seu amor, um sentido para o sofrimento que é inevitável. Nós somos desamparados, diz o versículo 34 desta leitura, abandonados,
o que nos faz lembrar também de um outro judeu, um pouco mais desgarrado do que Viktor Frankl, que era Freud. O desamparo marca a nossa condição neste mundo. Estamos à procura de nós e continuamente nos perdendo, lançados neste desamparo, neste sofrimento, nesta terra do nosso cativeiro, como lembra o Salmo, haverei de louvar-vos. Como ontem citava um dos sermões do Padre Antônio Vieira, ele diz, fazendo o elogio da lágrima, ele diz: se o riso é o distintivo da razão, o pranto é o seu uso. Quando nós estamos pranteando, quando nós estamos sofrendo, a gente tem uma grande oportunidade de ter razão, de encontrar as razões. E é por isso que no versículo 34, Azarias, no livro de Daniel, apela às causas. Deus é a causa incausada, para citar Santo Tomás de Aquino. Ele diz: não nos desampares, não nos abandones, nós pedimos por teu nome, por tua causa, não desfaçais a vossa aliança, nem retireis de nós a vossa benevolência. Esta é a grande causa de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. A causa, o porquê, a missão de Deus enquanto trindade, não é? Esta inclusive é uma expressão da mais fina teologia. A trindade econômica tem uma missão, não é? Que começa com o Pai, passa pelo Filho e deságua no Espírito Santo. A missão de Deus, a causa de Deus é amar aquilo que não vale a pena ser amado. Israel não valeria a pena ser amado. Eis, diz Daniel, nós somos menores do que todas as nações, estamos humilhados. Deus, até num momento de marido traído no Antigo Testamento, quando Israel está cheio de si, ele diz assim: olha ao redor as outras nações aí, você é a menor de todas elas, no entanto eu te escolhi, te amei, te fiz objeto da minha misericórdia, te cerquei como asas de águia, te incitei a voar. Então é isto, a causa de Deus não é o amor que nós merecemos, porque nenhum de nós vale a pena ser amado. Israel não valia a pena ser amado. Nós, por nossos pecados, não valemos a pena ser amados. Ele nos ama porque ama. O amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, lembra Lutero. Nos ama por causa da sua benevolência. Assim como cantávamos no início desta celebração, não é? Não obstante com uma certa liberdade e licença poética, porque não é Madalena que chora aos pés de Jesus, mas vale a pena. Se São Gregório e Santo Agostinho interpretaram assim, continuemos nós assim. Aquela mulher pecadora que chora aos pés de Jesus, e quando o fariseu o questiona, ele diz: os muitos pecados que ela cometeu foram perdoados. Por quê? Porque ela muito amou. Esta é a causa, o amor de Deus. Assim como, versículo 35, não retires de nós a tua benevolência, o teu hesed, por causa de quê? Por Abraão, o teu amigo, por Isaque, teu servo, Israel, teu santo, ou seja, o teu escolhido. Eu acho que este é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, porque Azarias está apelando ao coração de Deus, que quer ser amigo. Um amor de amizade, de reciprocidade, de aliança. A melhor definição de aliança que conheço é aquela de Etienne de La Boétie de Montaigne. Montaigne chorando as dores da morte do seu amigo Etienne, que falece na flor da juventude, questionado qual é a razão desta amizade. E Montaigne diz: porque ele era ele e eu era eu. Então Azarias está apelando ao coração de Deus, que olhou a Abraão quando ele era um arameu errante, viu o útero seco de Sara e se tornou amigo, envolveu-se com as causas de Abraão e de Sara. A este amor tão íntimo, tão imemorial, tão genuíno, tão sem nenhuma recompensa, apela Azarias para implorar a misericórdia de Deus. Amar é envolver-se com as causas do outro, diz sua santidade, não o Papa, mas Dalai Lama. Amar é envolver-se com as causas. Por Abraão, teu amigo, por Isaque, não obstante frouxo, mas o seu servo, Jacó, não obstante um embusteiro, o teu escolhido, recorda a sua misericórdia.
Nietzsche diz que o que nos caracteriza como seres humanos é que nós somos capazes de prometer. Mas eu me arriscaria a discordar deste filósofo de que gosto muito. Na perspectiva bíblica, o único capaz de prometer e sustentar aquilo que promete é Deus. Promete e cumpre. No versículo 39, nós vemos algo muito significativo, sobretudo no tempo da Quaresma, onde se amontou os nossos ritos, as nossas penitências, e às vezes eu tenho a impressão, como bom escutador nos confessionários e também vendo a vida como ela é, que nós temos a impressão de que são os nossos sacrifícios, nossa pretensa santidade, nossos ritos, que nos vão fazer merecedores do amor de Deus. E não é? Primeiro nós nos encontramos com o amor e com a graça divina, e a conversão é uma resposta a este amor, e não uma condição deste amor. Pode parecer absurdo o que eu estou dizendo, mas basta olhar para as Sagradas Escrituras. Primeiro o amor nos alcança a caminho de Damasco. Depois, quando a gente cai do cavalo, é que a gente se converte. Por que estou dizendo isso? Porque no versículo 39, Azarias vai dizendo, ou antes no versículo 38, nós não temos mais nem chefe, nem profeta, não temos lugar de oferecermos holocausto, não temos lugar de oferecermos as primícias que poderiam nos fazer alcançar misericórdia. O que nós temos? O nosso espírito contrito. O que nós temos é o nosso espírito humilde. Aceitai-o como holocaustos de carneiros e de touros. Por que digo que este versículo 38 e 39 é muito pertinente no tempo da Quaresma? Porque na Quaresma, onde nós frisamos a abstinência, o jejum e as penitências, a gente não pode se esquecer de que aquilo que mais interessa a Deus somos nós. Se Ele quisesse nossas dores, nossas lágrimas, nosso sangue, Ele as teria exigido na cruz. Ele já pagou a dívida que pesava sobre nós, com o seu sangue derramado até a última gota, num amor até o fim, na duração e na intensidade. A única coisa que Ele deseja de nós somos nós mesmos. Esta é a grande desafiante oferta, darmos a nós mesmos. Amar é tudo dar e depois dar-se, diz Santa Teresinha. Não nos esqueçamos disso, hein? Porque às vezes queremos oferecer e barganhar a Deus algo de nós, para que neste algo de nós a gente se esconda e não dê a Ele o que mais importa. Continua o versículo 40. Não fica desiludido quem confia em Ti, por teu hesed, por tua bondade, por teu rahum, ou seja, pela riqueza da tua misericórdia, se lembra de nós, Senhor. E aqui nos lembramos do apóstolo Paulo quando diz que Deus é rico em misericórdia na carta aos Efésios, e é isso que nos faz estar em paz, em shalom com Ele, né? Por conta da riqueza da sua misericórdia. E São Pedro Julião em Mar, quando diz que Deus é exagerado no amor. Nós somos exagerados em nossas paixões, nós somos exagerados em nossas ilusões. Deus não se deixa desiludir e não deixa estar desiludido quem confia nele e é exagerado no seu amor. Ele ama em sua desilusão, né? Ele não nos desilude, mas nos ama continuamente desiludido de nós. E aí vamos a Clarice Lispector, né, quando ela diz que o amor é quando nós somos chamados a participar um pouco mais. O amor é a desilusão de tudo mais, e poucos suportam perder todas as desilusões. Deus, ao longo do Antigo Testamento e no Novo, vai se mostrando desiludido. Desiludido pela traição de Israel. Veremos a sua desilusão com os apóstolos daqui a alguns dias. Pensemos, o beijo, que é um sinal tão permanente do afeto humano, foi um símbolo da traição de um dos apóstolos de Jesus. Então, imaginemos a desilusão do Cristo com os seus apóstolos, e nós também somos chamados a nos arriscar a este amor a partir das desilusões. E aqui nos lançamos, já finalizando no Evangelho. Amemos também nós na desilusão, porque o perdão é uma condição de possibilidade para que a gente não se perca. Esse é o núcleo do Evangelho que acabamos de escutar. Não somos merecedores do amor de Deus, não somos merecedores do amor uns dos outros. Às vezes teremos que amar no condomínio, na família, na comunidade, na sociedade, pessoas que não valem a pena ser amados e que nos desiludem,
Só que isso não é uma coisa que nós estamos dando para o outro, mas é uma coisa que nós estamos dando a nós, porque quando a gente não perdoa o outro, a gente está perdido de nós mesmos. Ao invés de sermos uma sarça que arde de amor e não se consome, a gente arde de paixão, de ódio, de ressentimento e termina se consumindo. E o caminho disso vai ser o inferno. Já deixa claro Jesus Cristo, Senhor nosso, nesse Evangelho. Que a decepção então com os outros, que Deus assim nos ensine, não nos tire do eixo. Que não sejamos invadidos pelos sentimentos, envenenados pelos ressentimentos em nossa alma. E como às vezes é triste encontrar no confessionário uma pessoa que depois de anos continua sendo envenenada e consumida por uma desilusão. Que nós, à semelhança de Deus, assim como nos indica o versículo 22 deste Evangelho, se Deus é rico em misericórdia, também nós tenhamos uma medida alargada, esgarçada, perdoamos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Sejamos alargados, fazendo um parto de nós mesmos. Todo sofrimento é um parto, porque se nós não nos deixarmos convencer e arder pelo amor de Deus, seremos consumidos, e cedo ou tarde, por causa de nossos ressentimentos, seremos atirados no inferno. Que começa, né? Quando transformamos nossa vida, nossa comunidade, num lugar que nos faz arder com tudo aquilo que destrói as nossas relações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.